Então, o centro principal desta competência é o processo de construção do saber. Então, através dela, o aluno deve saber buscar informações, deve aplicar o conhecimento adquirido, deve utilizar a aprendizagem ao longo da vida, deve realizar a metacognição e, por último, deve fazer a contextualização sociocultural do conhecimento. Bom, essa competência, então, destaca o conhecimento como base de tudo que o ser humano constrói, né? A importância do conhecimento, que, na verdade, é o maior legado da humanidade. Mas o que é o conhecimento? Quando adquirimos um conhecimento? O conhecimento não é uma teoria passada de geração em geração, não são palavras bonitas que às vezes eu repito de memória. O conhecimento é algo comprovável, é uma verdade. E quando bem utilizado, amplia a vida. Então, pensando numa perspectiva grande, os conhecimentos, a gente poderia dizer que são verdades que Deus mesmo espalhou na criação, nos processos da natureza, para que o ser humano, fazendo uso da sua observação, inteligência, iniciativa, desvende essa verdade e a utilize para o bem de todos. Então, para a pedagogia logosófica, saber significa ser. Acho que esse é um conceito importante. Significa atuar com esse conhecimento. Porque o conhecimento não deve se reduzir a uma ilustração intelectual, mas é algo que tem que ser vivido, incorporado à vida, à conduta. Por exemplo, eu posso fazer, né, um discurso lindo sobre a paciência, o valor de ser paciente, a importância da paciência na convivência, e não demonstrar esse esforço na minha própria vida. Não posso? Então, isso é ter um conhecimento? É saber em realidade? Então, viver o que eu aprendo é fundamental, porque a partir do momento que eu experimento, que eu comprovo, que eu sinto na minha vida o benefício de um conhecimento, ele se fixa em mim. E surge também algo muito importante. O que acontece quando a gente experimenta uma coisa boa? Vem a vontade de compartilhar, não é? De beneficiar outras pessoas também. Então, esse é um aspecto que eu considero muito importante, porque a gente quer uma educação que forme não seres que falem bonito, mas seres melhores, ou seja, que atuem melhor, que realizem escolhas conscientes, que resolvam os problemas de uma forma mais inteligente, mais eficiente, que colaborem para o avanço de todos. Por isso, o método logosófico, ele engloba 3 etapas que devem ser trabalhadas na aquisição de um conhecimento. Então, inicia com o trabalho conceitual, teórico, quando o conhecimento deve ser apresentado, estudado, compreendido pelo aluno. Depois, prescreve a importância de levar esse conhecimento à prática, vivê-lo, observando as próprias atuações, se corrigindo e aperfeiçoando o uso desse conhecimento. E, por último, para completar esse trabalho, é importante fazer o quê? Ensinar, difundir o conhecimento. Então, a criança, desde pequena, ela deve aprender que o conhecimento é um bem para toda a humanidade. Ele não pode morrer em mim, né? Ou então me servir de uma forma egoísta. E que, ao ensinar, ao difundir, eu fixo o conhecimento internamente. Eu vejo outros aspectos, eu aperfeiçoo o seu uso, amplio o seu alcance na minha vida. Não é assim? Quando a gente ensina, a gente não aprende mais? É isso mesmo, Dani. E nesse preparo, né, para esse curso, eu me recordei de uma experiência vivida no infantil, onde as crianças, as professoras trabalham com elas sobre as texturas. E lá na nossa escola a gente tem uma rampa, e a rampa é revestida por um material antiaderente, parece uma lixa.
E aí a professora faz o uso da observação da rampa, fazendo com eles um trabalho de sentirem a rampa, a textura da rampa, de sentirem, fazendo uma comparação com a textura da parede, que é mais lisinha. Aí eles colocam a mãozinha, a gente trabalha com eles para eles sentirem como é que a mãozinha fica se a gente passar muito forte. Depois conversamos o que acontece se a gente passar correndo na rampa, né? A gente pode cair, o que vai acontecer se cair nessa rampa tão áspera, né? E depois de todo esse trabalho de observação, a professora, então, conversa com as crianças, que é muito importante a gente contar isso para as outras crianças da escola. Elas precisam saber disso, né? Se a gente passar correndo na rampa, a gente pode machucar, pode cair, machucar feio, né? Machucar muito. Então, é uma experiência simples, né? Uma experiência lá com o trabalho da textura, mas é um conhecimento comum que a professora utilizou para quem? Para trabalhar um elemento de fazer o bem ao próximo, né? Isso. Tem também um projeto que chama Professor por um Dia, onde os alunos têm a oportunidade de dar aulas para os colegas ou para outras turmas, né? Então, os professores ficam bem atentos aos alunos que estão estimulados com o estudo ou que têm conhecimentos, né, a mais sobre um tema, ou às vezes um aluno que fez uma viagem interessante, que viveu coisas diferentes, um grupo de alunos que o professor quer estimular, enfim, depende do objetivo. E o professor, então, convida esse aluno para participar do projeto. Ele recebe, então, uma pastinha com todas as orientações e é acompanhado pela assessora. Ele estuda o tema proposto, organiza ali, né, seus conhecimentos, pode redigir um texto base para a aula, produzir um PPT, uma atividade de fixação, né, enfim. Ele organiza a apresentação e realiza a atividade com a turma. Interessante que é uma atividade que estimula muito o estudo, a pesquisa, né, a busca do conhecimento, mas também a generosidade em compartilhar o que se aprende, vincula os meninos, vincula as turmas e estimula novas iniciativas, né? Da mesma forma, no Fundamental 1 tem uma atividade semelhante, não é isso, Fernanda? Isso mesmo. Tem uma atividade que nós realizamos lá no Fundamental 1, que são as oficinas que acontecem na Mostra do Conhecimento. Então, são oficinas realizadas pelos próprios alunos, onde eles ensinam o que eles sabem para as pessoas que vão participar da amostra, né? Então, o título dessa atividade, dessas oficinas, é o seguinte: quem faz o bem é feliz também. Então, todo o material é produzido pelos alunos, pelas próprias crianças, né? Eles dão as oficinas, e o objetivo desse trabalho é o quê? Que eles aprendam que a melhor forma de fazer o bem é oferecendo um conhecimento aos demais, né? Oferecer aquilo que a gente aprendeu, que a gente adquiriu. Eu recordei também de um trabalho que foi realizado com uma turma de 5º ano. Eles estudavam sobre a água, a importância da água, o uso inteligente, nossa responsabilidade, né, frente ao desperdício da água. Ensaiaram novos hábitos, atitudes, né, pensando aí na questão do meio ambiente, enfim, diversos aspectos tendo conteúdo de geografia, né, conectando com temas da atualidade. E aí, em determinado ponto, né, desse estudo, a professora lançou o seguinte elemento: todo conhecimento traz uma responsabilidade. Então, o que nós podemos fazer com tudo isso que nós estamos aprendendo sobre a água? E aí, os meninos, né, imediatamente falaram: olha, a gente tem que levar isso para as pessoas, né? E aí surgiram várias ideias. Os meninos, então, optaram por fazer um folheto. A turma foi dividida em grupos, cada grupo organizou as informações, né, que eles tinham estudado, montaram a estrutura do folheto, com introdução, texto, curiosidades, dicas de economia, ilustração, enfim. Esse modelo foi finalizado, enviado para impressão, e o dia que o folheto chegou foi uma festa, né, que eles estavam ansiosíssimos para ver, né, a arte final. Bom, mas o projeto não terminava aí, então tinha a etapa da divulgação. Então, os meninos começaram esse trabalho numa reunião geral de pais do colégio, em pleno auditório, que para eles já foi um desafio, né? Então, uma aluninha deu o seguinte depoimento: eu senti um grande orgulho de representar meus colegas do 5º ano
e, ao mesmo tempo, responsável por transmitir conhecimentos importantes para as pessoas. Bom, eu sei que depois eles organizaram também uma excursão nas redondezas da escola para continuar esse trabalho de divulgação. Eles pegaram um mapa, fizeram lá o trajeto que iriam percorrer, localizando os lugares, né, que seriam visitados, treinaram também a parte de expressão oral, como que eles iriam abordar as pessoas, falar com as pessoas de uma forma simpática, né? E então o aluno deu o seguinte depoimento sobre essa parte, né, do projeto. Gostei muito da divulgação dos folhetos. No início, fiquei um pouco tímido, mas à medida que as pessoas se interessaram pelo assunto, adquiri valentia. Distribuímos vários folhetos, uns 30. Deixamos outros nos locais visitados. Divulgamos na padaria Vianney, também passamos em um chaveiro, uma farmácia, em uma loja. Em todos esses pontos fomos muito bem recebidos e tratados. A excursão foi muito boa e divertida, e eu consegui vencer a timidez. Interessante que a gente vai vendo o seguinte, que eles fazem atividade acadêmica, né, escolar, mas conectam também, ao mesmo tempo, com esse trabalho interno de superação, né? Bom, eu sei que depois eles fizeram também divulgação nos condomínios, nos prédios, né, onde eles moravam, no prédio da minha mãe mesmo, que tem alguns alunos do colégio, até hoje tem esse folheto afixado lá no mural da garagem, com as orientações, né, para os moradores. Bom, esse estudo, ele ficou na vida dos meninos e também de muitas outras pessoas que foram tocadas por ele. Eles estudaram, pesquisaram, escreveram, tiveram iniciativas, trabalharam em equipe, superaram limitações internas, né, como a timidez, mas principalmente puderam fazer o bem, fazer a diferença. Então eu fico pensando, né, uma coisa é a gente estudar para ganhar ponto, para fazer prova, para passar de ano, para passar no Enem. Outra coisa é estudar para eu adquirir conhecimentos que ampliam a minha vida, que me capacitam para fazer o bem, para ajudar as pessoas, né? Quer dizer, é muito estimulante e move o que a gente tem de melhor dentro de nós, não é? Nós temos também um programa de bônus para os alunos de alto rendimento escolar do Fundamental 2 e Ensino Médio. Então, eles são chamados pela direção pedagógica, ao final de cada etapa letiva, para uma reunião de vinculação e troca de experiências. Então, ali é comunicado o bônus, né? A gente procura destacar o bom desempenho do aluno, os seus valores, a alegria, né, que isso causa no corpo docente. Mas aí, logo em seguida, o seguinte elemento é trabalhado. Como você pode contribuir para que a sua turma seja melhor? O que você pode fazer para ajudar que outros também tenham melhores resultados? E aí que eu vejo, né, que é um ponto importante, porque ao invés do aluno se encher de vaidade, né, com o próprio sucesso, ele canaliza essa alegria da conquista para realizar o bem, consciente também da sua responsabilidade dentro do conjunto, dentro da turma, do colégio, né? E a partir daí surgem, então, novas iniciativas, tutorias, grupos de estudos, né? Alimenta o próprio projeto Professor por um Dia. Muito bem, são experiências muito lindas, né? E eu vou trazer vou detalhar ela um pouco mais, que foi uma experiência muito intensa, um projeto vivido por alunos do terceiro ano do Fundamental, das séries iniciais, no qual a professora ela trabalhou um conhecimento histórico e relacionou esse conhecimento histórico com a própria vida das crianças. Então, toda criança adora contar coisa para as professoras, né? Contar caso, trazer coisa objetos para mostrar. E numa dessas trocas com as professoras, um aluno trouxe um souvenir que ele havia ganhado de uma viagem que uma tia dele tinha feito. E esse souvenir era um pedacinho do Muro de Berlim.
E a professora, né, observando lá aquele pedacinho de concreto, né, tão importante, ela ficou pensando como que ela poderia levar para eles, né, como que ela poderia mostrar para eles a importância daquele pedacinho de concreto, né, como que ela poderia trabalhar isso com eles, de maneira que eles entendessem. Mas então ela pensou o seguinte, antes dela mostrar para eles o souvenir, ela fez uma reflexão com a turma toda. Então pediu para eles pensarem na turma e pensar que uma parte da turma pensa e age de uma maneira, e a outra metade pensa e age de uma maneira diferente. E por pensarem de maneiras diferentes, eles entram em conflitos nas atividades da escola. Então, ficam lá tendo conflitos para escolher o recreio, o que vai ser a brincadeira, como é que vai ser o trabalho em grupo, né? E aí esses conflitos vão dificultando a convivência. E a professora fala, então, que surge uma ideia de construir um muro, e impõe lá a construção de um muro, dividindo a turma em duas partes. E aí ela separa, a turma seria separada e cada um ficaria na parte de acordo com o que pensa. Bom, então quem estivesse próximo à porta, a professora falou, né? Quem estivesse próximo à porta poderia ir e vir a hora que quisesse. E quem estivesse próximo à janela, não. Teria que pedir permissão para poder passar. E perguntou para eles o que eles achavam daquilo. É claro, quem estava perto da porta achou uma maravilha, né? Mas quem estava lá do lado da janela não gostou muito. E aí eles foram confrontando opiniões e a professora perguntou para eles se eles achavam que aquilo seria correto, se aquela imposição seria uma coisa correta, se dividir a sala em duas partes seria. E foi trabalhando com eles o conceito de liberdade, sobre liberdade de ir e vir, a maior liberdade do ser humano, que é a liberdade de pensar. E a partir daquela reflexão, ela contou para eles, então, um fato real, mostrou para eles o souvenir, contou e foi contando a experiência vivida pela Alemanha, né, sobre o muro, a construção, o muro dividindo a cidade de Berlim em duas, e foi comparando com que eles, né, com as reflexões que ela foi fazendo, né, antes de contar a história, e muitas perguntas foram surgindo. E no final ela conta para eles, né, que depois de muitos anos eles concluíram que seria melhor que aquele muro não existisse. E assim o muro foi derrubado e por isso que aquele coleguinha tinha levado aquele pedacinho do muro para os colegas conhecerem. E é claro que os meninos ficaram muito estimulados, adoraram a conversa e quiseram estudar sobre a construção do Muro de Berlim. E fizeram várias outras perguntas e várias atividades foram surgindo, ou seja, foi bem intenso, né? Então, vou trazer alguns exemplos de atividades que foram realizadas com essa turminha. Então, eles assistiram um vídeo sobre a história da construção do Muro de Berlim. Na aula de música, eles assistiram uma apresentação de um show onde uma banda de rock da Alemanha Ocidental, chamada Scorpions, toca junto com a Orquestra Filarmônica de Berlim, que é da Alemanha Oriental, em uma comemoração à união das duas Alemanhas, né, após a derrubada do muro. Em inglês, eles fazem a introdução de uma das músicas desse show, que foi em homenagem ao ideal de um novo futuro. Em artes, eles construíram um muro de latinhas e de suco e de refrigerante, né? E no fim do ano, esse muro ele foi derrubado pelos alunos, né, como uma forma de terminar simbolicamente o projeto. Eles também fizeram diversas pesquisas nas aulas de informática, então, enfim, foram muitas e muitas atividades. Mas a partir de todo esse conhecimento comum trabalhado, surgiu um outro projeto que tem como base a pedagogia logosófica e que ultrapassou o conhecimento acadêmico. Então, esse conhecimento que eles tinham acabado de adquirir, esse conhecimento histórico mundial, né, ele foi usado como uma oportunidade para que os alunos refletissem e identificassem quais os pensamentos estão presentes quando nós vivemos momentos de conflito nas nossas vidas, né? E trabalhou com o elemento de que tudo nasce de um pensamento. E com isso foi fazendo analogia da história da Alemanha, com os pensamentos que surgem, né? Quais pensamentos afastam as pessoas, quais os pensamentos unem as pessoas, e surge o projeto Os Muros Invisíveis. E desse projeto também surgiram algumas atividades interdisciplinares, e essas atividades tinham sempre como objetivo fazer com que os alunos voltassem para a própria vida e identificassem nas situações diárias
os pensamentos que atuam em cada uma dessas situações, né, em cada uma dessas vivências, os pensamentos que movem as suas atuações. Então, a professora aproveitou lá o trabalho que ela estava realizando com história em quadrinhos. E nesse trabalho, as crianças criaram diversas situações do dia a dia e tinham que identificar os pensamentos que estavam presentes nas atuações dos personagens que eles criaram para as histórias, né? Uma outra atividade que eles viveram foi anotar diariamente as vivências. Então, eles tinham que escolher no dia uma vivência e eles anotavam num caderninho que eles têm, que eu chamo caderninho da vida, essa vivência e o pensamento que eles identificaram atuando naquela vivência. Então, aí tem um caderninho, ó, de uma aluna, e ela diz o seguinte: na primeira etapa, eu observei os seguintes pensamentos em mim: a preguiça, a irritação e a impulsividade. Quero fazer o propósito de não fazer estes pensamentos. Eu não estou conseguindo ler, que está pequenininho. Bom, se alguém que você está conseguindo, Dani? Sim, e vigiá-los. Isso, e vigiá-los. Ótimo, obrigada. Mas, enfim, aos poucos eles foram percebendo que a causa dos problemas que eles vivem no dia a dia começa primeiro na mente, né? Nasce dos pensamentos que a gente tem. E essas reflexões, elas tinham como objetivo mostrar para os alunos as vantagens de identificar esses pensamentos antes deles atuarem, né? Assim, eles poderiam corrigir um erro ainda na mente e selecionar os melhores pensamentos para ter as melhores atuações. E o projeto, ele culminou com uma apresentação na Mostra do Conhecimento da nossa escola, que eu falei anteriormente, né, de um outro exemplo. E nessa mostra, eles relataram todo o processo que eles viveram, e no fim da visitação, as crianças montaram um jardim no mural, ficou muito lindo, olha aí o jardim, na sala, né, onde os visitantes eles tinham que escrever dentro de uma florzinha, então cada um recebia uma florzinha, algum valor que eles identificavam na própria vida e que poderia contribuir para a formação de um mundo melhor. Bom, essa é uma experiência assim, bem intensa, né, que demonstra um pouco como a pedagogia logosófica favorece esse ensino, né, dos conteúdos curriculares, levando a interdisciplinariedade e a formação integral do aluno, né, fazendo com que o aluno aplique aquele conhecimento que ele adquiriu na própria vida. Muito bem, linda experiência, né? Quantas coisas, né, gente, que a gente vive numa escola, né? É uma riqueza. Eu fico pensando assim, que nós temos uma responsabilidade tão grande na formação das novas gerações, né? Para que elas sejam mais felizes, para que elas sejam melhores do que nós. Então, essa sociedade, né, justa, inclusiva, verdadeiramente democrática, né, como é dito na competência 1, eu penso que ainda é um grande ideal, que vai exigir de todos nós muito trabalho, muito esforço, uma renovação de conceitos, uma convicção dos valores que são universais, que são permanentes e que sustentam a vida humana. E, acima de tudo, que eu, como educadora, né, é importantíssimo que eu aprenda a pensar de verdade, né? Pensar na minha prática, no meu aluno, de uma forma ampla, construtiva, né, equilibrada. Por isso, assim, a gente fica muito feliz, né, de ver vocês aqui com essa vontade, né, de conhecer algo novo, de aprender algo novo, e mais feliz ainda de compartilhar o que a gente tem vivido com essa pedagogia, né, que, como a Vanessa falou na palestra, pode mudar o mundo. Bom, então agora já está aí no chat o link, e a gente pode ir para a segunda competência escolhida. Muito obrigada, boa noite a todos.